Boa tarde, meus irmãos. Bondade do Pai seja com cada um de nós a cada dia. Hoje à tarde eu quero convidá-los a estudarmos sobre o duplo aspecto do sacrifício de Cristo. Então, o tema do estudo hoje é esse: o duplo aspecto do sacrifício de Cristo. Na realidade, quando a gente pensa no Senhor Jesus, são múltiplos aspectos, não apenas dois, são vários. Por exemplo, pensando na questão de serem dois aspectos, entre tantos. Quando a gente pensa em Jesus, ele é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Está vendo aí um duplo aspecto? Quer dizer, o aspecto divino e o aspecto humano. Ele é ao mesmo tempo o que aplaca a ira e ele também é aquele que tem a ira aplacada. Enquanto o homem, ao se sacrificar, ele está aplacando a ira de Deus. E enquanto Deus, ao aceitar o sacrifício, ele está sendo aplacado na sua ira. Percebe duplos aspectos? Ele é ao mesmo tempo o juiz e também o advogado. E ele também é o sumo sacerdote e o sacrifício. Percebe? São duplos aspectos. Aí dá para pensar em diversos outros. Mas eu gostaria de pensar nesses duplos aspectos olhando para o sacrifício. Então, ele é Deus, ele é homem. Ele é juiz, ele é advogado. Ele é o sumo sacerdote, ele é o sacrifício. Ele é aquele que aplaca e é também o que é aplacado. Mas olhando para o sacrifício especificamente, eu queria chamar a atenção sua para Levíticos capítulo 16, que fala sobre dois bodes. Observe, por favor, Levítico capítulo 16. Diz assim, capítulo 16, se você observar aqui no versículo 5, diz assim: da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e 1 carneiro para o holocausto. O que a gente está vendo aqui? O sumo sacerdote, no dia da expiação, tinha que pegar 3 animais, 2 bodes e 1 carneiro. No versículo 7 diz assim: tomará ambos os bodes. O versículo 6. Depois de Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. 3 animais, 2 bodes e 1 carneiro. O carneiro ele vai sacrificar para si. Então, é uma necessidade pessoal dele. Ele precisa daquele carneiro para si. E o que ele fará então com os 2 bodes? Verso 7. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta de toda a congregação. Então, veja bem, o novilho, ele sacrificou para si, o carneiro. Os 2 bodes, ele coloca diante do Senhor, perante a congregação. Verso 8. Lançará sortes sobre os 2 bodes. Então, esses 2 bodes que ficaram, ele lança sorte. E no lançar sorte, um será pelo Senhor e outro será o bode emissário. Então, ele vai lançar sorte sobre os 2 bodes. O bode a quem ele lançar sorte vai ser sacrificado ao Senhor. O outro será um bode emissário. A gente vai entender isso. Está falando do duplo aspecto do sacrifício de Cristo. Verso 9. Então fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, a apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Perceberam aí? Então vamos explicar de novo. 3 animais, 2 bodes e 1 carneiro. O carneiro, o sumo sacerdote sacrificaria para si. Ele vai entrar lá no Santo dos Santos no dia da expiação. Ele tinha que fazer um sacrifício por si. Já os 2 bodes seriam apresentados diante do Senhor perante toda a congregação. Ele lançaria sorte sobre os 2. Aquele sobre o qual caísse a sorte seria sacrificado diante do Senhor. O outro bode seria enviado para o deserto. Meus irmãos, esses 2 bodes estão falando do duplo aspecto do sacrifício de Cristo. Primeiro é morto, o segundo é enviado.
Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Verso 20. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, ele fará chegar o bode vivo. Então, depois de matar um dos bodes e apresentar perante o Senhor, lá no Santo dos Santos, depois de ter purificado tudo com o sangue daquele bode, ele sai, aí ele pega o outro bode que ficou, o bode vivo. Verso 21. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo. Sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Perceberam? Um bode foi sacrificado. O outro bode, depois do sacrifício, depois que o sumo sacerdote volta do santuário, ele, na frente de toda a congregação, ele pega o bode vivo, coloca as suas mãos sobre a cabeça do bode, confessa os pecados de todo o povo, as injustiças de todo o povo, as iniquidades de todo o povo. A esse bode vivo, ele é levado para o deserto. E o texto está dizendo, no verso 22, que esse bode leva sobre si todas as iniquidades do povo. O que significa? Meus irmãos, a lição é maravilhosa. A lição é riquíssima. E está falando do duplo aspecto do sacrifício de Cristo. Cristo é aquele que morre pelos nossos pecados. Primeiro o bode, que foi morto, levado para o Santo dos Santos, para ali cobrir o propiciatório. O segundo bode representa Jesus Cristo, que após morrer pelos nossos pecados, leva os nossos pecados para longe de nós. Assim como o primeiro bode, ele morreu, ele derramou seu sangue para expiar os nossos pecados, então o que acontece? Diante de Deus, todos os nossos pecados já estão expiados pelo sangue de Cristo. E assim como o outro bode, ele é levado para o deserto e não volta mais, então Cristo, após morrer por nós, ele pega todos os nossos pecados e leva para longe de nós. O duplo aspecto do sacrifício de Cristo. Vamos observar isso na Bíblia um pouco mais. Olha, por favor, Salmo 103. Salmo 103 diz assim. Salmo 103 faz uma colocação. Assim como os céus estão acima da terra, assim como o Oriente está longe do Ocidente, o verso 3 diz: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Mais embaixo, verso 11 diz: Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Verso 12: Assim como está longe o Ocidente do Oriente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Percebe aí esse aspecto do sacrifício de Cristo? Ele perdoa as nossas iniquidades, ele sara as nossas enfermidades. E assim como o Ocidente está longe do Oriente, ele afasta de nós as nossas transgressões. Meus irmãos, o que isso quer dizer? Assim como um bode morreu, Cristo morreu por nós. E assim como o outro bode foi levado para o deserto com todas as iniquidades do povo, Jesus Cristo, ele afastou de nós todos os nossos pecados. Louvado seja o Senhor por Jesus Cristo. E aqui o que a gente vai entender? A gente vai entender algo maravilhoso, algo tremendo. Meus irmãos, quando é que o bode é solto no deserto? O bode só é solto no deserto após o primeiro bode morrer. Para que os nossos pecados sejam levados para longe de nós, primeiro Jesus Cristo precisou morrer. Então, depois que o primeiro bode foi morto, e isso é algo entre o bode e Deus, entre Jesus Cristo e o Pai, aí a partir daí,
o sumo sacerdote pega o outro bode, coloca as mãos sobre a cabeça dele, confessa os pecados do povo, as iniquidades do povo, as transgressões do povo. E porque o primeiro bode morreu, agora, mediante a confissão, mediante o reconhecimento, esse segundo bode, ele é levado para o deserto, levando todas as iniquidades do povo. A partir do sacrifício de Cristo, a partir da morte de Cristo, nós agora confessamos os nossos pecados e, pelo sangue de Cristo, os nossos pecados são levados para longe de nós. Pelo sacrifício de Cristo, os nossos pecados são levados para longe de nós. Meus irmãos, o que a gente está percebendo? A gente está percebendo o duplo aspecto do sacrifício de Cristo. Perdoa, purifica, leva para longe de nós. Mas a gente está percebendo que nesse duplo aspecto existe uma participação nossa. A partir da morte de Cristo, nós precisamos agora confessar os nossos pecados. A partir do primeiro bode que foi morto, o sumo sacerdote, ao sair, ele coloca as suas mãos sobre a cabeça do bode, representando todo o povo. Confessa todas as iniquidades, todos os pecados, todas as transgressões. E esse bode, então, é levado para longe, levando os nossos pecados para longe de nós. Vamos pensar isso na Bíblia? Vamos considerar isso com algumas realidades? Como é que diz 1 João, capítulo 1? Se dissermos que não temos pecado, nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim como o sumo sacerdote precisava colocar as mãos sobre a cabeça do bode depois que o primeiro foi morto, nós, a partir da morte de Cristo, nós só precisamos confessar os nossos pecados. E ao confessar os nossos pecados, Jesus leva os nossos pecados para longe de nós. Meus irmãos, esse ensino é maravilhoso. Esse ensino é tremendo. É por isso que o crente, ele pode tanto ter uma vida limpa diante de Deus, pelo sacrifício de Cristo, quanto uma consciência limpa na nossa caminhada do dia a dia, por causa do sacrifício de Cristo. Os nossos pecados em Cristo são levados para longe de nós. Vamos entender um pouco melhor. Lembra do Cordeiro Pascal? Então, lá no Egito, na última noite, que é a morte dos primogênitos, ali vai ser instituída a Páscoa. Deus fala para Moisés que cada família precisava pegar um cordeiro sem defeito, um cordeiro puro. Esse cordeiro precisava ser morto e o sangue derramado. Mas veja, após a morte do cordeiro, após o sangue ser derramado, o sangue precisava ser aplicado nas portas das casas. Apenas o sangue ser derramado não era suficiente. O sangue precisava ser aplicado nas portas das casas. E aí, quando viesse o anjo do juízo, o anjo da morte, o destruidor, ele, quando visse o sangue aplicado nas portas das casas, ele passaria por cima daquelas casas. Veja, eu não estou diminuindo a morte do cordeiro. Eu estou dizendo que a morte do cordeiro precisa ter o sangue aplicado sobre os que creem. Assim como o primeiro bode morreu, depois da morte do primeiro bode, o sumo sacerdote tem que sair e impor as mãos na cabeça do segundo bode e confessar os pecados do povo. Assim como o cordeiro morto precisava ter o sangue aplicado sobre as portas das casas, nós, a partir do sacrifício de Cristo, nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos colocar diante do sacrifício de Cristo a maldade do nosso coração. E a partir disso, os nossos pecados são levados para longe de nós. São retirados de nós. É retirado de nós toda a culpa. É retirado de nós toda a condenação. É retirado de nós tudo aquilo que nos impede de estarmos diante do Pai e de termos uma consciência tranquila. Louvado seja o Senhor. Observa, por favor, 1 Pedro. 1 Pedro fala que Jesus Cristo, no seu corpo, levou o pecado sobre o madeiro. Observa o que diz. 1 Pedro,
capítulo 1. Versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Meus irmãos, por ele, por esse cordeiro, o versículo 22 fala, purificando as vossas almas pelo espírito da obediência. Meus irmãos, pelo cordeiro nós temos as nossas almas purificadas. Ele leva os nossos pecados para longe de nós. Tem um outro verso, se eu não me engano, é em 2 Pedro, que fala que no seu corpo ele levou os nossos pecados sobre o madeiro. O que a gente vai perceber com isso daqui? A gente vai perceber que o sacrifício de Cristo, ele foi completo. Ele tem múltiplos aspectos. E aqui a gente está pensando especificamente nesses dois aspectos. Cristo que morre pelos nossos pecados e Cristo, ao morrer pelos nossos pecados, ele leva os nossos pecados para longe de nós. Assim como aquele bode era enviado para o deserto, assim Jesus Cristo levou para longe de nós as nossas transgressões. Isaías 53, quando fala sobre o servo sofredor, fala a mesma coisa. Fala que ele levou as nossas enfermidades. Fala que ele levou os pecados de muitos. O que isso então quer dizer? Que nós precisamos cada vez mais nos apropriar, cada vez mais nos alegrar e nos fortalecer na realidade do sacrifício de Cristo. Meus irmãos, assim como o sumo sacerdote colocou as mãos sobre a cabeça do bode, confessando os pecados do povo, após o primeiro bode ter morrido, olhemos para Cristo a partir da sua morte. Lembra, a morte de Cristo é necessária e é suficiente. Olhemos para Cristo a partir da sua morte. E a partir da sua morte, confessemos os nossos pecados. O povo passou o ano inteiro pecando, porque o sacrifício da expiação era só uma vez no ano. O povo, naquele ano, cometeu maldade, e inúmeras maldades. Mas a partir da morte do bode, que representava Jesus Cristo, o sumo sacerdote confessa: Senhor, é teu povo, é um povo pecador, é um povo que comete maldade, é um povo com injustiças, com transgressões, com iniquidades. Mas eu estou colocando aqui sobre este bode todo o pecado do povo. Esse bode enviado para o deserto levava todo o pecado do povo. Meus irmãos, olhemos para a morte de Cristo. E a partir da morte de Cristo, confessemos os nossos pecados. Não esperemos um ano, como no dia da expiação. Não, a cada dia. Confessemos os nossos pecados e tenhamos certeza. Jesus leva os nossos pecados para longe de nós. Se dissermos que não temos pecado, nos enganamos, a verdade não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão e a purificação. Ele morre por nós e leva nossos pecados para longe de nós. Meus irmãos, era isso que eu quis estudar com vocês hoje. Quando nós pensamos na pessoa de Cristo, na sua obra, existem múltiplos aspectos. E hoje nós estamos pensando em aspectos duplos. Jesus, ele é Deus e homem. Ele é juiz e advogado. Ele é o que aplaca e o que é aplacado. Ele é, ao mesmo tempo, o sacerdote e o sacrifício. E quando nós pensamos no seu sacrifício, ele, ao mesmo tempo, morre pelos nossos pecados e leva os nossos pecados para longe de nós. Louvado seja o Senhor por causa de Jesus Cristo. Que a palavra do Pai tenha tido um lugar especial no seu coração e tenha abençoado a sua vida. Deus o abençoe, meu irmão. Um carinhoso abraço.